Nas fronteiras da loucura. Capítulo 20. Causas anteriores dos sofrimentos. Quando chegamos à UTI do hospital, encontramos o irmão Arthur assistindo à filha que despertava. A forte medicação que lhe fora ministrada e a brutal hemorragia que a enfraquecera respondiam pelo demorado período de sono. Aliás, de muita utilidade na sua atual situação. A jovem não se deu conta de imediato, pela turbação mental em que se encontrava, das ocorrências que lhe haviam sucedido. Compreensivelmente atordoada, foi a pouco e pouco refazendo as lembranças que culminaram na tentativa contra a vida. Nesse comenos, passou a experimentar as sensações dos pulsos feridos e o estranho mal-estar do pós-operatório. Havia silêncio naquela unidade, embora a presença de mais alguns pacientes nos leitos a regular distância. Sem a indução do infeliz perseguidor e carinhosamente amparada pelas energias fluídicas do genitor vigilante, Noemi experimentou um certo bem-estar. Porque insistisse, porém, na recapitulação dos acontecimentos, comoveu-se, deixando que a mágoa a assaltasse, afligindo-se sem necessidade. Com o aturdimento de que se via objeto, lamentava não haver morrido, dominada pela angústia de como seria o seu futuro em face da embaraçosa conjuntura de que desejara fugir. As ideias negativas começaram a atropelar-se na mente e o desespero passou a tomar-lhe conta. Pôs-se a movimentar-se no leito em crescente inquietação, dando lugar ao pranto exagerado e à revolta. O irmão Arthur, atendendo a uma sugestão mental do benfeitor, foi inspirar o médico para que a viesse ver, o que logo ocorreu, e porque a paciente demonstrasse estar fazendo um quadro de agitação, esse aplicou no soro uma medicação sedativa para que o repouso prosseguisse sob ação calmante. O genitor envolveu-a em ondas de refazimento e tranquilidade, conseguindo fazê-la adormecer. Em espírito, no entanto, a paciente prosseguia sob agitação. Ruminava mentalmente planos de vingança, o que lhe era pernicioso ao estado emocional. Era de presumir-se esta reação, acentuou nosso diretor. Espírito comprometido, a nossa irmã não possui ainda a maturidade nem o adestramento para reagir de forma conveniente numa conjuntura desse porte. A precipitação, que é irmã da revolta, responde por muitos males que poderiam ser evitados, caso as pessoas preferissem o clima da concórdia e da calma. A mágoa é outro fator dissolvente no comportamento humano pelos desastres íntimos que ocasiona. Sob sua ação desarticulam-se os equipamentos do sistema nervoso central, que sofrem a ação de ordem mental, interrompendo o ritmo das suas respostas na manutenção do equipamento emocional e, ao longo do tempo, de ordem fisiológica. Aí estão enfermos psicossomáticos cuja gênese dos males que sofrem encontra-se no comportamento psíquico, defluente da fraqueza da vontade, como da acomodação moral. Por isso, cada qual elege e constrói o paraíso ou o inferno que prefere no íntimo, passando a vivê-lo na esfera das realidades em que transita. Atendemo-la espiritualmente, chamando-a à responsabilidade, a fim de que não se afigure a situação como de injustiça divina que a torna desventurada. Observamos, o irmão Arthur e nós, a destreza com que o amoroso guia passou a emitir cargas mentais positivas que alcançaram o espírito em confusão, asserenando-o de imediato. Posteriormente, aplicou energias na área cerebral do corpo, liberando a consciência espiritual que jazia entorpecida, ao mesmo tempo,
em que repetiu o processo na esfera psíquica da jovem, em parcial despreendimento, conseguindo despertá-la para a vida em outra dimensão. Como se estivesse acordando, ela vislumbrou o pai amigo e, num gesto mudo, estendeu-lhe os braços ansiosamente. Parecia uma criança indefesa, suplicando a proteção que lhe não foi negada. O comovido progenitor abraçou-a, acarinhando-lhe a cabeça e infundindo-lhe calma. Ela chorava sem os complementos da ira nem da necessidade de vingança, porém pungida pela dor que se lhe afigurava insuportável, sem limites. Quando pôde falar, interrogou o paizinho silencioso. Onde está Deus que permitiu tanta desdita? Por que não me acontecera um acidente antes de constatar tanta vileza de que eram portadores minha mãe e meu marido? Não sou inocente cumpridora dos meus deveres? Por que sofria dessa forma? Com muita serenidade, o bondoso pai respondeu-lhe. Inicialmente, faz-se necessário que a dor não a faça blasfemar, levando-o a duvidar da soberana bondade de Deus. O seu gesto de fugir propositalmente pela rampa falsa do suicídio é atitude de rebeldia das mais vis. Não lhe poderia dizer quem está mais errado entre os três. Desde que eles se acumpliciaram num delito que a alcança, sem dúvida, muito incorreto, não menos infeliz foi a solução que você buscou. Deus, minha filha, não é portador dos humanos caprichos, fiscal e punidor dos nossos erros ou gratificador leviano dos nossos pequenos acertos, que não passam de um comportamento que nos faz bem. Agir corretamente nos não credencia a louros nem a prêmios extras, por constituir em si mesma a ação digna e edificante, uma colheita de bênçãos. Da mesma forma, o erro, o gravame delituoso que se converte em espinho, a cravar-se na consciência até o dia da extirpação, quando o infrator, pelo bem, restaurará a paz em que prejudicou por consequência em si mesmo. Deus manifesta-se ao homem, interiormente na consciência de cada um, onde estão escritas as suas leis. Daí o grau de culpa ou de razão de cada ser é medido pela responsabilidade, pela consciência com que age. O certo é inulidível, é que ninguém sofre sem uma ponderável razão, nem pessoa alguma que delinque fugirá de ser recambiado à justiça que nela própria vige, sob a ação da inderrogável justiça divina. O genitor fez uma pausa, a fim de que a filha pudesse apreender o sentido e o significado profundo do esclarecimento. E logo depois agregou: a vida pode ser comparada a um rio de largo curso. Suas águas saem da nascente, descendo continuamente até alcançar o mar. Uma curva aqui, outra ali, um obstáculo à frente, lodo e areia no leito, calhaus e pedras largas que vão ficando para trás até desaguar no oceano que o aguarda. Muitas etapas são indispensáveis para a vida. Ora, no corpo, em várias experiências, ora dele liberada, em novas conquistas. Em cada fase, surgem impedimentos que devem ser superados de modo a que alcancem o oceano da paz. São assim as reencarnações em que todos nós encontramos submetidos para evolver. Ao desejo e sobre grande esforço pessoal, podemos superar inúmeras repetições, vencendo os empecilhos à força de decisão e trabalho contínuo. Nem todos, porém, agimos com essa correção, o que nos leva a repetir a experiência mal sucedida, refazendo-a até superá-la.
como efeito natural dessa nossa acomodação, quase indiferença pela vida reta, deixamos que se nos anestesiem os centros do discernimento e derrapamos na volúpia das paixões grosseiras, praticando arbitrariedades e loucuras, corrompendo o corpo, a mente e a alma. A partir desse momento, a nossa ascensão feliz fica a depender da liberação do presídio, o erro em que nos fixamos. O Senhor, porém, a todos nos faculta resgatar, dando-nos contínuas oportunidades abençoadas que, apaixonados e mesquinhos, não sabemos ou não nos interessamos por valorizar, muitas vezes complicando a nossa atuação pela sistemática rebeldia em que nos fixamos ou por desconsideração aos códigos da ordem universal. Eis porque nos é importante a fé religiosa, racional e clara, influenciando o nosso procedimento honrado, mesmo que sob chuvas de incompreensões, problemas e dores físicas ou morais, dos quais sairemos, se agirmos com correção para a paz e a felicidade. Mas não é assim que normalmente ocorre. Vejamos o nosso problema especificamente, porquanto não me posso dissociar da sua e da aflição de Enalda e de Cândido. Não pretendemos justificar as atitudes incorretas, mas nos não colocamos na posição de julgar os erros alheios e programar punições para os seus responsáveis. Para colhermos melhores elucidações, convidei nobre benfeitor de todos nós, a fim de que nos auxiliasse nesse cometimento de suma importância para a sua paz. Graças ao Senhor, você pôde ser socorrida a tempo para prosseguir, considerando-se que a vida física é sublime concessão que ninguém deve interromper, seja qual for a alegação em que se pretenda apoiar. O mentor aproximou-se e permitiu-se ver condensando as suas energias na forma a qual partira da Terra. Trata-se do Dr. Bezerra de Menezes, apresentou com simplicidade e respeito, que nos protege e ampara em nome de Jesus. A irradiação de bondade e ternura do amigo espiritual fascinou Noemi, que exclamou sinceramente comovida: Sim, já ouvi falar dele, é um anjo de luz. Não se equivoque, filha, interrompeu-lhe as referências encomiásticas que não aceitava. Sou somente seu irmão nas experiências da evolução, transitoriamente desvestido do corpo físico. Eu bem compreendo a luta que todos travam na Terra pela sua ascensão. Aí estive da última vez por um bom e útil período, aprendendo e trabalhando-me, a fim de errar menos e acertar em definitivo o passo com o bem que ainda não logrei. A menina, como todos nós, vem de experiências muito ásperas, nas quais nem sempre agiu como deveria fazê-lo. Atuando com incorreção, atraiu animosidades e tombou nas armadilhas da insensatez, donde se deverá liberar na presente oportunidade. Utilizando-se do seu cabedal de forças psíquicas e dotado da superior acuidade de penetrar nos arquivos mentais dos espíritos, identificando-lhe as reencarnações, ele sugeriu a Noemi: Vejamos se você recorda. Durma um pouco. Durma e sonhe com o seu passado, o passado próximo. Portugal, de 1832, a cidade do Porto. Recorde determinado conciliábulo em outubro desse ano. A jovem em espírito que dormia subitamente estremeceu, agitando-se como se em sonho voltasse a viver acontecimentos apagados na memória anterior,
como realmente era o que acontecia. As cenas que lhes ressurgiam sob o convite do benfeitor, que nos solicitou fixar-lhe o centro da memória, passaram a ser registradas também por nós. A noite era úmida e fria, embora a quadra outonal mal houvesse chegado. Numa aldeia da circunvizinhança da cidade, em um casarão circundado de bem cuidado pomar, vários cavalheiros discutiam como proceder para a tomada de uma vingança política nos bastidores do ódio. Depois dos debates que não ofereceram qualquer solução, uma dama de menos de 40 anos sugeriu: raptemos a filha do infame e façamo-lo sofrer com a perda, demonstrando ao bandido que nos infelicita que nesta terra há justiça. Referia-se à linda criança de 8 anos aproximadamente, que se lhe desenhou na recordação, tanto quanto ressurgiu um clichê mágico, a figura do homem odiado. Não tive dúvidas em identificar na mulher cruel a atual Noemi, e na personagem detestada o obsessor que fora liberado naquele mesmo dia no lance a que nos referimos antes. Eram aqueles os dias difíceis em que a cidade estivera sitiada pelas tropas miguelistas nas lutas rudes e graves entre os liberais e os absolutistas. Os primeiros, liderados por D. Pedro IV, que no Brasil abdicara pouco antes, como D. Pedro I, e os segundos pelo príncipe Dom Miguel, cujas lutas de partido degeneraram em guerra civil no país, somente terminada, anos mais tarde, em 1847, graças à intervenção anglo-espanhola. O cavalheiro enfocado era correligionário do príncipe Dom Miguel, do partido absolutista, portanto considerado traidor pelo grupo que terminaria por tentar raptar-lhe a filhinha, numa escaramuça entre os dois grupos, na propriedade em que residia a família. No combate inglório morreu o senhor Manuel Trindade, e ao ser sequestrada a criança, essa igualmente veio a falecer em circunstâncias que não ficaram esclarecidas. Em verdade, o truculento raptor, enfurecido com o choro de desespero da pequenina, terminou por estrangulá-la, embora sem o querer. As cenas desenrolavam-se com celeridade, captadas por nós tanto quanto pelo irmão Arthur, demonstrando onde se iniciavam as razões dos atuais sofrimentos da jovem. Não se houvesse ela imiscuído nos ódios políticos, e a muitas dores se teria poupado. Por sua vez, o senhor Manuel, vitimado na luta, foi vencido pelo ódio que o cegou, lutando desde então por vingança. A filhinha liberou-se da situação e cresceu em espírito, aguardando com a avózinha o momento que só agora se dera em bênçãos lenificadoras. No grupo de apaixonados políticos, Noemi era uma dama de prestígio na comunidade, que enviuvara, herdando aquela propriedade que se considerava um expressivo latifúndio. Soberba e egoísta, terminou por seduzir o capataz das suas terras, que provinha da região montanhosa de Vila Real, terminando por estimulá-lo a liberar-se da esposa, mediante crime de que ninguém tomou conhecimento. Ei-lo agora, renascido na roupagem carnal de Cândido, e a esposa assassinada, ressuscitada na pessoa de Enalda. A sabedoria das leis, explicou o diretor prudente, reúne todas as personagens do velho drama no cenário do mundo, a fim de que se elevem e, pelo amor, resgatem os delitos perpetrados. Desde que compliquem a situação, serão levados à compulsória do sofrimento, em expiação oportuna, através da qual se reeducarão, crescendo para o bem.
Portanto, minha filha, nenhum rancor que é cultivo de urze na terra do coração, nem programação de vingança que constitui intoxicação venenosa em longo prazo. O perdão incondicional e a irrestrita confiança em Deus deverão tornar-se as alavancas impulsionadoras dos atos a serem vivenciados doravante. Movimentando recursos próprios, fez Noemi retornar à lucidez. A moça não ocultava a preocupação, ora diferente. Parecia mais serena, utilizando-se da pausa, indagou apreensiva. E saindo daqui, para onde irei? É-me impossível retornar a casa nestas circunstâncias. Concordamos que não será um pequeno esforço no momento impraticável. Todavia, a divindade providencia. A filha será visitada pelo nosso Aguinaldo, irmão de seu pai e tio afetuoso. Tomando conhecimento da tentativa de autodestruição e desconhecendo os motivos, ele a convidará para fazer a convalescência em sua casa, o que deverá ser aceito. Sem detalhar os infelizes sucessos, demonstre o interesse de desvincular-se legalmente do esposo e, ao ser por esse visitada, apresente-lhe a ideia de separação amigável, sem escândalo de qualquer natureza, o que facilitará as coisas para ambos. O Senhor auxiliá-la-á na reconstrução da vida, e o tio ser-lhe-á desvelado amigo, contribuindo para o prosseguimento da sua existência com os olhos postos no futuro. E eles? Inquiriu com leves resquícios de ressentimento. Cada um responde pelos seus atos. Eles virão, e vivendo não ficarão indenes à reeducação que lhes chegará quando for oportuno. Agora, repouse e prepare-se para recuperar a saúde e superar todos os problemas que são sempre desafios para todos nós, que os devemos transformar em lições vitoriosas após resolvê-los. Durma em paz e acorde depois sem revoltas. A jovem em espírito recebeu assistência conveniente que lhe foi também ministrada ao corpo. Após a operação fluidoterápica, tudo transpirava ordem e paz. Chegou um enfermeiro do posto central para prosseguir assistindo Noemi e cooperar com os outros trabalhadores sediados no nosocômio, nos socorros aos demais pacientes ali em tratamento.